Se você não tivesse medo, se você rompesse suas crenças limitantes e simplesmente conseguisse empreender na vida que você tanto quis. Ou então se você tivesse a vida de quem você olha no Instagram diariamente quando acorda, vê como aquela grama é mais bonita que a sua, mas não ficasse isso apenas como um observador, mas sim como um protagonista controlando aí o seu futuro. É sobre isso que eu vou falar a partir de agora. O livro de hoje traz a minha análise sobre essa obra aqui, de Alain Spadoni, o italiano Spadoni. Pois é, pessoal. O Alain, que inclusive está aqui na capa desse livro, ele começou a sua carreira como publicitário, um cara aí muito dedicado na área de marketing e depois acabou se dedicando como empresário no ramo da beleza. É um cara que já passou por vários países no mundo palestrando e também formando milhares de pessoas neste segmento, mas que agora traz por meio de uma influência digital a capacidade de ensinar, de educar muito mais pessoas e não só milhares, milhões que inclusive seguem ele de uma forma remota, ou seja, é alguém que veio por meio do ambiente digital gerar valor para transformar a carreira de muitas pessoas, que por meio dos ensinamentos dele acabam aplicando e abrindo o seu negócio e consequentemente aumentando a qualidade da sua vida profissional com consequências para a sua vida pessoal. Vida pessoal, vida profissional, será que dá para dividir isso, inclusive? Bom, é sobre isso também que traz essa obra. Ou seja, até quando um propósito é de fato um propósito, quando você tem que talvez pagar o boleto da segunda-feira. E o Alan, ele foi muito enfático dentro disso aqui nesta obra. Ou seja, seja um empreendedor, independente se você esteja dentro de uma empresa ou fora, mas a atitude é o primeiro passo até mesmo antes de você encontrar alguém que possa lhe guiar na melhor estratégia que você vai alocar seu tempo, sua energia e seu dinheiro para um melhor resultado. Bom, em termos de editora, não deixou por menos. Nada mais, nada menos do que Editora Gente, da grande Roseli. E aí, quando a gente fala em projeção de autores, de escritores, andar com a Editora Gente, realmente a pessoa aí pode estar num ótimo caminho, ou melhor, num excelente caminho, e é isso que o Alan fez. E lembra que eu falava há pouco a respeito do propósito? Pois é, isso já é dado ênfase nesta obra no capítulo 1, onde começa com o título O Tal do Propósito. Eu considero que tem algumas pessoas distintas no mundo. Aquelas que não sabem o que é propósito, aquelas outras que até sabem o que é propósito, mas não sabem como alcançar, aquelas outras que sabem o que é propósito, mas de uma maneira um pouco distorcida, que talvez propósito acreditam que é propósito de pagar o boleto da van, da Casas Bahias, da Marisa da semana que vem. E tem um quarto nível de profissionais que sabem o que é propósito, sabem o seu propósito e foram atrás de conhecimento, de elevação de nível de consciência para conseguirem dedicar as suas vidas atrás disso. Consequentemente, gerando valor para si e impactando várias outras pessoas. Este quarto nível aqui, que eu chamo de ser humano que consegue encontrar um propósito e criar estratégias e ter atitude para ir atrás, geralmente são as pessoas que se transformam numa marca, em referências, se transformam em marcas marcantes, memoráveis e impactantes que de fato também conseguem transformar as suas sociedades, as suas comunidades. E isso aqui não no sentido de vila, de bairro, de cidade que éramos acostumados antigamente, mas hoje em dia da tal da comunidade digital. E o Alain Spadoni é um profissional que faz e fala, ou seja, escreveu no livro e é alguém que formou uma comunidade on e offline de forma relevante. Então eu admiro quem realmente traz as coisas de forma escrita, mas a gente vê que tem um senso e uma capacidade de aplicação muito grande. E quando a gente fala em senso de comunidade, isso cabe o destaque aqui de uma terminologia, que é a formação e o pensamento de ecossistema. Ou seja, ouvimos falar no
nos bancos escolares a respeito de ecossistema, mas isso a gente pode incorporar aos nossos produtos, aos nossos serviços, ao nosso dia a dia, a nossa busca e inclusividade pela nossa longevidade de vida e de carreira. E de que maneira você está construindo o seu ecossistema em termos familiares, profissionais, pessoais, espirituais? Ou seja, cada vez mais que você compõe esse seu sistema de uma forma sustentável, você se retroalimenta de conhecimento, aumenta seu nível de consciência, gera valor, consegue tomar decisões mais sábias e, consequentemente, várias pessoas ao redor começam a se identificar, seja com a sua capacidade técnica de encantar pessoas e também com o seu jeitão do bicho, ou seja, seus valores humanos mais fortes. E isso acaba criando uma cola muito forte entre a sua capacidade técnica e sua empatia, formando então pessoas que se identificam, colam em você e de uma maneira positiva querem andar com você. E quando você forma esse ecossistema, você tem a capacidade também de vender constantemente, aumentar inclusive seu LTV e formar muitos discípulos, não apenas seguidores, mas fãs e fidelizadores e defensores da sua marca. E o Alan, ele fala muito a respeito disso no livro, ou seja, pensamento de ecossistema para você ser muito pleno, muito robusto no seu mercado, cada vez mais significativo, não só agora, mas também projetando o seu futuro. Já no capítulo 5, o Alan traz o tema criatividade. E aí, na hora que estava lendo, me fez a seguinte lembrança, uma frase do grande Murilo Gun, que diz que inovação é a criatividade com a emissão de uma nota fiscal. Porque se você, de fato, não fatura, não impacta por meio dessa criação, talvez seja apenas uma invenção. Já dentro deste eixo ainda de abordagem, o Alan faz um destaque na obra no seguinte contexto. Bom, detalhes talvez não sejam apenas detalhes, talvez não sejam apenas simples, assim como muitos abordam. E talvez nos detalhes é que estão a sua busca pela excelência constante, pela busca da sua perfeição, pela excelência operacional e, inclusive, o que vai diferenciar a sua marca no seu mercado. Afinal, marcas pessoais e marcas corporativas fortes, significativas e marcantes, que se tornaram referência na história, estiveram sempre alicerçadas, baseadas na diferenciação, ou seja, do modo como elas são vistas de modo diferente. Muitas vezes não necessariamente as melhores tecnicamente, mas as que constroem algo emocional que de fato impacta o outro lado e que identifica em você como a sua marca, a resolvedora, a solucionadora dos problemas, dos desafios que aquele público-alvo tem aí na sua vida. Outro ponto relevante que me chamou a atenção no livro é enfatizar o que eu destaco muito nas minhas palestras. Quando você começa a se destacar aí no mercado, a primeira dupla que aparece quem é? A dupla Oso. Curioso e o invejoso. São aquelas pessoas que muitas vezes estão inclusive à sua volta aí, mas não querem ver você se destacando, você se sobressaindo, porque dá a elas um senso de incompetência muito grande. Já que vocês saíram do mesmo colégio, saíram da mesma faculdade, do mesmo ambiente corporativo, do mesmo corredor da empresa, mas você evoluiu, você cresceu, você impactou não só a sua vida, mas de outras. E essa pessoa que saiu daquele mesmo local simplesmente não conseguiu. Bom, muitas pessoas acabam por si só tendo como primeira manifestação a inveja, e que por vezes vem inclusive disfarçada de um certo ciúme, não deixando você se aproximar de outras pessoas ou de conexões fortes que poderiam lhe ajudar nessa alavancagem. E o Alan no livro traz também uma correlação em termos desse aspecto. Ou seja, selecionar com quem você vai andar é super importante. E isso me fez, inclusive, lembrar de uma frase que eu aprendi na época que eu morava por 3 anos na África, que em dialeto quimbundo dizia mais ou menos assim: se o anda ni roche cujeyango, que nada mais é do que quem anda com leão não come capim.
E aí você tem que começar a se perguntar, com quem você está andando? Vai lhe elevar ao objetivo, à missão que você quer cumprir? Ou de fato está apenas sendo confortável para você agora e talvez no futuro? Mas esse futuro pode ser um tanto enganoso, porque o que pode lhe dar prazer agora não é nada sustentável no médio e no longo prazo. Então muitas vezes a gente procrastina ações, a gente procrastina conexões que a gente poderia construir pelo prazer do agora, mas esquece de fato de ser estratégico, disciplinado e consistente para alcançar algo que no médio e no longo prazo seria muito grandioso. E um dos passos fundamentais dentro deste processo de acompanhamento é você não apenas escolher amizades que possam lhe fortalecer, mas também escolher mentores, que são aqueles profissionais que lhe dão um direcionamento. Encurtam o seu caminho, curtam o seu gasto energético de tempo e de dinheiro para que de fato você alcance o seu objetivo mais rápido e não só. Aumente também sua taxa de sucesso e diminua seus riscos. Bom, pessoal, essa foi a dica de leitura de hoje. Se valeu a pena, ó, comenta aqui abaixo. São 160 páginas dessa fera aqui, ó, Alain Spadoni. Se você não o conhece, vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo para começar a segui-lo no Instagram e ver o poder que essa fera tem de gerar uma comunidade que acompanhe os seus ensinamentos para transformar não sua vida, mas também de várias outras milhares de pessoas.